conectemos a Deus em nome de Jesus e da Virgem Santíssima, rogando a Ele que nos abençoe nesta noite de trabalho divino, neste aprendizado que muito agregará valores morais e espirituais a cada um de nós que buscamos com seriedade, coragem e fé transitar na senda do aperfeiçoamento moral e espiritual. E a espiritualidade maior, sempre presente e dirigindo os nossos trabalhos, nesta casa de estudo Francisco Cândido Xavier, trazendo mais este banquete espiritual que muito iluminará a cada alma aqui presente. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça e aguce os nossos sentidos para melhor entendermos, discernirmos assim todas as boas informações que a partir de então será trazida aos nossos corações e às nossas consciências. Que assim seja. À vontade. Obrigado. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos, meus irmãos. Uma boa noite a todos aqueles que eu ainda não tive a felicidade de cumprimentar. Sintam-se todos abraçados. Uma boa noite a todos. Vou iniciar aqui. Boa noite a todos. Estão conseguindo visualizar aí, Valentim? Tá aparecendo aí? Tá aparecendo muito bem. Perfeito. Então, gente, agradecer mais uma vez a oportunidade, né, do humilde servo aqui, que os bons espíritos possam extrair, né, o pouco que a gente tem aprendido. Para algumas reflexões, a gente tem mais questionamentos e reflexões a fazer do que realmente respostas a trazer aqui, né? Então, hoje, o estudo que nós vamos fazer, que está no Evangelho, no capítulo 17, né, dos seres perfeitos, o item 10, que é o homem no mundo. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? Justamente ele fala do homem no mundo, não é o homem do mundo. Então dá uma ideia de lugar, mais do que pertencimento. Então, estamos nesse lugar. Então vamos levantar alguns questionamentos sobre o porquê, por que estamos aqui, como devemos agir, como devemos pensar, como devemos sentir dentro desse mundo, né? O que traz os pensamentos, esses sentimentos que o mundo nos oferece para que a gente possa separar do que realmente é a vontade, como o Mestre Jesus diz, do que é a vontade de Deus e a vontade do mundo. Que mundo é esse que a gente fala? Então a gente vai estar um pouquinho conversando sobre essas reflexões, em que estado hoje está a civilização ao nível da sua evolução, como a gente pode medir isso. Todos aqueles irmãos que buscam os excessos do mundo, outros as escassezes, outros que gostariam de fugir dela através do suicídio, através de outras questões. Então a gente vai estar conversando um pouquinho sobre todas essas relações aqui. Então, para começar, eu trago uma passagem do nosso Mestre Jesus, que está em João, justamente uma parte que Jesus está esclarecendo para os discípulos que ele está chegando a hora dele partir, a hora realmente do desencarne dele. E ele começa a preparar os discípulos para esse momento. Até então, ele andava muito junto e esses discípulos eram muito dependentes ainda de Jesus. Então, ele começa já a trabalhar essa questão dessa partida dele. E aí ele fala o seguinte: agora vou para ti. Volta, né,
mestre, para Deus, e ele diz, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Então ele começa verdadeiramente a mostrar aos discípulos, enquanto ele está no mundo, enquanto ele está presente, encarnado, passando todas as lições, vivendo todas a questão dessa materialidade, estando aqui e passando todas as informações desse amor, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Olha como ele já traz aí, né? Ele não é do mundo. Antes, um pouquinho até em João 16, Jesus traz justamente que ele veio do Pai, entra no mundo e depois ele volta ao Pai. Então, olha o que ele já traz aí, que ele não pertence a esse mundo. Ele vem do Pai. E isso, o próprio Espiritismo já vai nos trazendo conhecimento e informação, né, dessa origem, de como viemos, por que estamos aqui. E aí ele complementa o seguinte, e não rogo que os tire do mundo, mas que os protejam do mal. Né? Olha que interessante, porque ele já sabe a importância do mundo para cada um daqueles no processo de aprendizado, nesse educandário que é o planeta que nós precisamos. Então, em nenhum momento Jesus pede, né, para que Deus retire ou tire, porque o processo de aprendizado é esse aqui. Então, qual é o propósito de estarmos aqui? Né? Então, como a gente começa, né, a refletir, Deus nos diz que não somos do mundo, mas ao mesmo tempo nós precisamos desse mundo. Então, qual é o propósito realmente que nós estamos aqui fazendo? Quando eu trabalho na construção civil, numa empresa, e a gente está passando por um processo de auditoria. E nessa auditoria de certificação, a primeira coisa que eles perguntam é qual é o objetivo e a missão dessa empresa. Todos os colaboradores precisam aprender e entender essa missão e esse objetivo da empresa. Por que os auditores perguntam isso? Porque é preciso que vocês entendam, né? Nós entendemos o propósito daquela empresa, por que ela existe, o que é que ela está fazendo, o que é que ela faz e para quem ela faz. Assim também é a nossa vida e o nosso propósito de estarmos aqui nesse mundo. Então, o Livro dos Espíritos, ele nos traz, na questão 132, qual é o objetivo da encarnação, né? É uma questão clássica que a gente pode usar para vários questionamentos, mas a resposta dos espíritos na pergunta que Kardec faz é fantástica, porque a gente pode extrair muita coisa. Então, a primeira coisa que eles falam é Deus lhe impõe a encarnação, né? E a gente está falando de encarnação, a gente não está falando de reencarnação. Isso já é outra pergunta, né? Porque eu encarno várias vezes. A gente está falando do processo encarnatório. Por que eu estou aqui? Por que eu estou na matéria? Então, eles dizem, com o fim de chegá-los à perfeição. Então, perfeição, como o nome diz, vem de algo pronto, acabado, finalizado. E isso nós sabemos que não somos. Estamos em constante processo de aprendizado. Né? Eu botei um bonequinho aí, porque quando a gente vai, às vezes, numa construção que está numa loja, né, em algum lugar, eles botam sempre uma plaquinha dizendo assim, ó, desculpe, né, estamos em construção para melhor atendê-los. Né? Então, assim, eu acho que todo encarnado, ele tinha que ter uma plaquinha dessa no peito, sempre para estar lembrando ao outro, dizer assim, sou um ser em construção, me desculpe ainda pelas minhas as minhas imperfeições, né? Então, a gente lembrar até que a questão da imperfeição é um estado momentâneo.
nós estamos imperfeitos, não somos. Porque se fôssemos imperfeitos, né, Deus teria feito a gente defeituoso. E isso nós não somos. Deus faz as coisas exatamente perfeitas. Estamos imperfeitos pela nossa condição ainda, mas na verdade somos perfectíveis. Nós somos seres que estamos em constante melhora, em constante processo de aprendizado. Então, eles continuam. Mas para alcançar essa perfeição, essa busca, nós temos que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Olha só. Então, para chegar nesse processo de construção do aprendizado do amor incondicional, aquele amor de Deus que a gente não pensa nada em troca, que talvez hoje o que a gente pode comparar aqui seria talvez aquele amor de mãe, né? Que é o amor que ela faz, né? Se doa e nunca pensa em nada em troca. Muitas vezes nós filhos, ou alguns filhos, né, mal agradecidos, fazem barbaridades e ainda assim a mãe está sempre ali, né, ajudando, disponível. Então é um dos amores que que ela não pensa nada em troca, é o amor que talvez esteja hoje mais próxima da condição. Então estamos aguardando esse momento da perfeição onde podemos amar a todos nessa incondicionalidade. Então é necessário sofrer essas vicissitudes, essas transformações, essas dificuldades, polir esse nosso espírito nessa condição corporal, né? E aí, os espíritos continuam essa questão dizendo o seguinte, que ainda tem outro fim a encarnação, que é de pôr o espírito em condição de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Olha que interessante. Eu sempre digo o seguinte, quando Deus faz as coisas, ele não faz só... Todos já jogaram boliche, né? Então você pega aquela bola para fazer um strike, você vai e tem que derrubar aqueles pinos. Só que o problema é que a bola, quando derruba, que você faz um strike, ela não consegue bater necessariamente em todas. O que é que ele faz? Ele bate em alguns e os outros pinos derrubam os outros. Deus, quando faz as coisas, ele faz assim, ele sempre faz strike. Ele diz, ó, meu filho, vou te melhorar, mas você não vai conseguir só melhorar sozinho. Eu vou fazer a sua melhora junto com a melhora de todos aqueles que estão assim. Então, além de te melhorar, eu vou fazer, né, que você trabalhe na melhora do outro. É assim que você vai, né, se adiantar. Então, ele traz de forma, né, fantástica essa questão. E aí, depois, nós vamos para a questão 573, que aí, como eu falei da empresa, que a gente fala nossos objetivos e nossas missões. Nós temos também como encarnados os objetivos e as missões. E aí Kardec pergunta em que consiste essa missão também dos espíritos encarnados. E aí os espíritos nos trazem, né? Instruir os homens em lhes auxiliar o progresso. Olha que interessante. Então, essa instrução, esse aprendizado, esse educandário que nós estamos nesse momento, é muito importante para esse aprendizado, para esse crescimento. Allan Kardec traz em obras póstumas, e ele traz uma frase que é mais pela educação do que pela instrução que se transformará a humanidade. Então, por que ele diz isso? Porque a instrução vem sempre de fora para dentro, é o conhecimento simplesmente. O processo educativo, ele vem de dentro para fora. É um processo de transformação, de desenvolvimento das potencialidades do ser. E é esse, sim, esse processo que é quando eu aprendo. Aí a gente pode ter a diferença do que é ciência e consciência. Eu, por exemplo, eu posso ter um determinado vício e ter ciência que esse vício faz mal, mas muitas vezes eu não mudo, eu não me modifico. Então eu tenho o conhecimento, a informação, mas eu não tenho o quê? Vontade. Eu não tenho a vontade de mudar. Com isso eu não gero esforço para gerar a ação da transformação.
Aí muitas vezes acontece o quê? Vem uma doença, vem algo que nos mexe e nos faz criar um sentimento, algo que nos modifique. E a partir daí a gente começa a se esforçar ou a agir de forma diferente. Por quê? Porque essa questão de ter ciência e consciência é bem diferente. A gente, né, muitas vezes estamos aqui no Espiritismo sabendo de cor o evangelho todo. Mas se a gente aplicasse simplesmente 5% do que nós soubéssemos, nós já seríamos bem próximos, talvez, de anjos. Então a gente tem a ciência. O que falta realmente é esse despertar dessa transformação. Então ele continua. Ao mesmo tempo em que o espírito se depura pela encarnação, ó, ele volta. Nós precisamos passar por esse processo para a depuração. Concorre, dessa forma, para a execução dos desígnios da providência. Olha o que ele já falou, da nossa parte que toca na criação. Cada um desse mundo, cada um tem nesse mundo a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. Olha que interessante. E ele fala o seguinte, podem ter. Porque não é obrigado, é uma escolha e um livre-arbítrio de cada um. Mas não tem outro caminho que não seja o de sermos úteis, úteis ao outro, úteis, né, a nós mesmos, ao próximo e a Deus, como essa trindade do amar. Então, o próprio texto que vem ele não se identifica que é um espírito protetor, né, no final, ele começa esse texto falando do sentimento que deve animar os nossos corações. E aí eu pergunto, se vamos estar no mundo, qual o sentimento que devemos ter? Porque além da ciência, além do conhecimento, nós precisamos ter o sentir e o agir, que faz parte desses pilares estruturantes do ser. E ele diz que o sentimento de piedade deve sempre animar o coração. E eu fiquei refletindo, por que a piedade? Por que o espírito protetor fala desse sentimento, né? E aí, na questão da tradução, né, do significado da piedade, sempre vem e traz uma questão de compaixão, de nos colocarmos no lugar do outro, que é muito próximo também da questão da empatia, né? Então, a gente começa a perceber que o seguinte, para eu estar no mundo, eu não posso estar olhando simplesmente para o meu umbigo, simplesmente, e estar me fechado no meu próprio orgulho e da minha própria vaidade. Eu preciso estar aberto ao outro, aberto a me ver o outro, ver a Deus nesse tripé que a gente falou. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Se um desses não está realmente funcionando, esse tripé fica capenga, né? A gente usa o tripé também lá na Constituição Civil, onde eu faço, né, para colocar um nível a laser, alguma coisa, porque é a melhor forma de você buscar o equilíbrio através do tripé, de um triângulo. Então, se eu amo a Deus, mas não amo a mim e amo ao próximo, né? Eu vou ter um problema sério com a minha condição, não vou me valorizar, eu não vou valorizar meu corpo, para que eu possa ser útil para o outro. Então, se eu me amo a Deus e não amo ao próximo, não tem sentido da existência, né? Vou ser útil a quem? Porque Deus não precisa de mim, sou eu que preciso de Deus. E se eu amo ao outro e amo a mim, não amo a Deus, é um amor materialista, é um amor, né, que não se perpetua em relação ao tempo. Só que nós, eu coloquei aí uma diferença muito grande que nós temos entre o competir e o cooperar. Eu digo isso porque no nosso processo educativo, infantil, nós vivemos num mundo que somos programados para serem competidores. Nós estudamos para ser o melhor da sala, para jogar bola, para ganhar do outro, né?
para fazer um vestibular, para ficar na frente do outro, para ser melhor que o outro em relação a um emprego. Então, assim, o tempo todo, a sociedade, o nosso trabalho, as condições humanas, né, de forma equivocada, estão nos levando a serem competidores. Só quando a gente compete, a gente tenta ser melhor do que nós, né, do que o outro. E aí a gente só foca nessa questão de sempre ser, né, acima de alguém. Quando a gente começa a ter essa consciência da espiritualidade de Deus e dessa utilidade do que estamos fazendo e dessa providência divina que precisamos ajudar, nós entendemos que o sentido de estarmos aqui é cooperação, é nos cooperarmos entre nós. Então, mais do que ser melhor do que o outro, quando eu começo a cooperar, agora eu busco ser melhor do que eu mesmo e não mais ao outro. Então, precisamos desenvolver nas nossas crianças, no nosso processo educativo de crescimento, esse sentimento de cooperação. Eu tenho um vídeo muito bonito que tem na internet de um grupo de crianças da África, que o pessoal coloca umas balas, né, numa árvore e pede que eles, em linha, corram, e o primeiro que pegasse poderiam comer todas as balas, né? Então somos educados a fazer o processo, né, de competir, chegar lá primeiro do que todos, porque eu vou levar vantagem. E aí as crianças, o que é que elas fazem? Elas dão as mãos, dão os braços todos, correm juntos e chegam ao mesmo tempo. E todos comem as balinhas e dividem entre eles, né? Então, olha que aprendizado, que sentimento de cooperação. Quando se coopera, todos ganham. Todos. Quando compete, um tenta sempre ganhar e ser melhor do que o outro, né? E alguém perde com essa história. Então, a gente precisa começar realmente a desenvolver essas potencialidades da cooperação mútua, mais do que ser melhor do que alguém ou do outro. Então, como está esse mundo hoje que nós vivemos? Ele realmente está civilizado? Como é que eu posso medir essa questão? E aí, na questão do Livro dos Espíritos, da questão 793, né, ele traz um pouco perguntando, né, se o mundo realmente está completamente civilizado. E ele fala, né, como reconhecer isso? E ele diz, reconhecer-la-eis pelo desenvolvimento moral. Olha o que ele já chama atenção direto, sem arrodeios. E aí ele continua dizendo que apesar, né, de todas as evoluções tecnológicas, de conhecimentos das ciências, né, ele diz, todavia, não tereis verdadeiramente o direito de ver-vos, dizer-vos civilizados, senão quando de vossa sociedade houverdes banido os vícios que a desonram e quando viverdes com irmãos, praticando a caridade cristã. Até então, seria apenas povos esclarecidos, que hão percorrido a primeira fase da civilização. Volto a dizer, porque Jesus falou que é mais pela educação do que pela instrução que a humanidade se transformará. Porque não é só dos esclarecimentos, a gente tem enormes pessoas muito inteligentes, esclarecidas, mas que moralmente são muito pobres. Então a gente precisa andar com braços dados nessa questão da moralidade, né, da ciência e da filosofia. Em João, na primeira epístola de João, né, ele nos traz, né, que não amem o mundo nem o que há nele. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha o que ele traz para a gente. Que amor do mundo é esse? A gente está falando, obviamente, das coisas materiais, passageiras, nas satisfações momentâneas, prazeres, dos desejos, né, de satisfazer
os nossos egos e vaidades e os nossos orgulhos. Então ele diz, não amem essas coisas passageiras, porque o amor do Pai não está nessas coisas. Então ele continua, pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Então, tudo que existe de mal, né, não vem de Deus, mas vem da própria ignorância humana. Aí tem lá a questão do livro dos Espíritos, perguntando se os Espíritos são criados bons e maus, e ele responde, né? São criados simplesmente simples e ignorante. A questão da escolha é livre de cada um, na sua liberdade e sua liberdade e seu livre-arbítrio. Mas, pelas leis de Deus, a colheita sempre é obrigatória. Sua plantação pode ser, né, uma escolha, mas tudo que você planta, você vai colher. Então, o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Né? Então ele traz a perenidade das questões do mundo, das questões passageiras, porque a gente começa a ver o mundo não mais como um fim, mas como um meio de enxergarmos realmente aos nossos propósitos espirituais. Quando a gente começa a pensar no mundo como um fim de desejo, de satisfações, de busca de prazeres, de riquezas, então a gente está usando isso como um fim. E como o Mestre Jesus nos diz, tudo isso é passageiro. E o amor realmente do Pai não está nessas coisas. E aí a gente tem aquelas pessoas, a gente pode dizer que a vida é sempre uma busca do equilíbrio. A gente sempre vive entre a escassez e os excessos. O tempo todo nós estamos nessa luta da nossa imperfeição, né, tentando aprender qual é o ponto médio, o ponto do equilíbrio, o ponto, né, ideal das nossas vidas. Então, temos aquelas pessoas que vão pela escassez, vão à falta, vão fugir, às vezes, nos processos da fuga das dores, às vezes até, né, para não desejar mais a vida. Tem outros dos excessos que vão viver a vida apenas para as condições materiais, para viver essa materialidade passageira. E aí nós temos, na questão 769, aqueles que têm satisfação simplesmente por um isolamento, por se abster da vida, né, e ir para um determinado canto. Às vezes nós fazemos isso muito ao longo dos nossos dias, os nossos isolamentos, as buscas que nós, as fugas que nós temos. Então, os espíritos nos trazem, né? Que satisfação é essa desse isolamento? E ele diz que é uma satisfação egoísta. Também há homens que experimentam satisfação na embriaguez ou em outros vícios e outras questões que não levam a nada, ou não levam a nada no sentido de um crescimento. Então, merece-se isso aprovação? Não podem agradar a Deus uma vida pela qual o homem se condena a não ser útil a alguém. Olhe quantas vezes nós estamos trazendo essa palavra de ser útil, de agir, de fazer dentro dessa condição, desse mundo. Então a gente precisa estar muito atento a essa utilidade. O próprio Jesus disse que veio aqui não para ser servido, mas para servir. Então, até que ponto realmente estamos servindo o propósito de Deus aqui? Ou estamos servindo aos nossos propósitos de satisfações mundanos? Não estou dizendo, né, que não podemos usufruir das questões materiais. Podemos e devemos.
Deus dá aqueles talentos, mas Ele quer que isso se beneficie e possa ajudar aos outros. E é fantástico como a espiritualidade, quando realmente você tem vontade de ajudar e de fazer, como ela ajuda, como ela realmente faz a parte dela. Muitas vezes falta nós fazermos a nossa parte. Recentemente, eu estou ajudando a fazer uma construção de uma casa popular para uma senhora, né? E eu tenho, como engenheiro civil, tomado a frente e às vezes eu assumo uma responsabilidade. Em um determinado momento, precisava comprar alguma coisa e eu não tinha o recurso. E aí terminei me comprometendo, né? E eu falei, meu Deus, e eu falando, né? Meu Deus, eu não posso assumir determinadas responsabilidades que estão além do meu alcance. Eu preciso recuar um pouco, né? E quando eu fiz isso, você vê como temos pouca fé, como acreditamos pouco no poder de Deus e da espiritualidade, quando realmente a gente quer fazer o bem. E aí, para eu agregar valor, né, arrecadar dinheiro, eu fiz um negócio de vendas de computadores, de produtos de informática, que eu chamo de informática do bem, para arrecadar mais, né, já que eu não posso, às vezes, ajudar mais da minha parte financeira do meu salário. Então, foi uma forma de ajudar. Quando eu falei isso, logo depois apareceu uma série de computadores pela metade do preço. E aí eu achei estranho. E aí eu fui, né, que eu fico sempre atento para fazer essas vendas. Comprei 5 computadores. Logo depois, 30 minutos depois, saiu o link. Eu falei, esses links não vão chegar, né? Foi um erro do site e não vão. De repente, chegaram todos os computadores, eu vendi, consegui pagar e ainda sobrou dinheiro para fazer ainda outras atividades. Então, assim, né, foi aquele tapa de luva e dizer assim, meu filho, não se preocupe com a nossa parte. Faça a sua parte nesse processo. Quando nós agimos, fazendo a nossa parte do mundo para o bem, toda a espiritualidade, tudo tem o propósito de realmente acontecer e ajudar, e nós nos preocupamos muito com o outro ou com as coisas e esquecemos muitas vezes de fazer a nossa parte. Então, em Mateus, traz um pouco dessa questão aí, né? Que aí Jesus nos traz. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber ou o que vamos vestir. São os pagãos que correm atrás dessas coisas. O Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal, né? Então, nós nos preocupamos muito com as futilidades, as coisas pequenas do dia a dia. Nós gastamos muito recursos e tempo do nosso precioso tempo para, de repente, fazer determinadas coisas que deveríamos concentrar em coisas maiores ou mais importantes e realmente ser úteis. Tem outra passagem, que é a passagem que Jesus nos fala dos pássaros, que eles não plantam, né, não colhem, não criam celeiros, mas todos os dias Deus dá o alimento necessário. Ninguém nunca viu aí um passarinho, né, caindo e morrendo de fome, sem que tenha algum motivo. Porque enquanto ele tem asas para bater, né, as asas e voar, buscando, Deus sempre dá o que ele precisa. O que nós precisamos fazer é justamente isso. É a nossa parte, que é bater as nossas asas. Porque muitas vezes ficamos dentro do ninho com os braços cruzados, dizendo, não, Deus vai trazer para mim. Então precisamos fazer a nossa parte no mundo para que as outras sejam realmente, né, acrescentadas. E quando a gente faz o bem, quando a gente faz o que é certo, que é nessa questão da diferença entre o que é o do mundo, o que é os meus desejos, muitas vezes egoísticos, e o que é realmente o desejo da espiritualidade. Então, quando a gente começa a entender melhor isso,
a nossa vida flui, a nossa vida fica muito mais, né, sem barreiras. Quando as coisas começam a acontecer, né, a gente precisa refletir sobre as nossas vidas. O que é que esse aprendizado tem? Porque o caminho de Deus, o caminho que Jesus traçou, é um caminho de luz. Só que o que é que acontece? Dos lados são cheios de espinhos. Porque todas as vezes que a gente está saindo daquele caminho, começa a doer, né? Que é um sinal para dizermos, estamos fugindo desse caminho, estamos fugindo desse nosso propósito de luz, desse propósito real do que nós somos, né? Então, se vier a sucumbir, né? E a espiritualidade nos traz o seguinte: nós erramos muito, estamos aprendendo, mas ele sempre dá uma oportunidade para nós o tempo todo, porque o Deus é justo, mas é muito bondoso e misericordioso. Então, se vier a sucumbir, essa é um trecho da questão 258, que ele fala se o espírito na erraticidade, ele sabe o que nós vamos enfrentar aqui das dificuldades. E os espíritos dizem que sim, que muitas vezes escolhem o gênero das provas, né? E aí ele continua, se vier a sucumbir, resta-lhe a consolação de que nem tudo se lhe acabou e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Sempre temos essa nova oportunidade, porque Deus jamais condenaria qualquer filho dele. Ademais, cumpre que se distinga o que é obra da vontade de Deus e do que é da vontade do homem. E como a gente pode realmente distinguir isso? Até que ponto o que eu quero é uma vontade de Deus, é um caminho, né, que eu realmente faço para o meu crescimento espiritual, ou é algo do meu egoísmo, da minha vaidade que eu desejo para satisfazer essas minhas satisfações momentâneas, esses meus desejos? E aí como a gente pode fazer isso, né? E aí o próprio texto do item 10, ele nos traz, né? E lembra o seguinte: em tudo que fizerdes, remontai à fonte de todas as coisas, para que nenhum de vós, né, nenhum de nossas ações deixe de ser purificada e santificada pela lembrança de Deus. Então, quando a gente começa a fazer, lembrando tudo desse propósito, como criaturas espirituais, que estamos aqui nesse processo de aprendizado, e pedindo sempre ao bom Deus, aos espíritos, ao nosso guia, que nos oriente, nos ajude nas nossas escolhas, porque aí temos o livre-arbítrio, fica tudo mais fácil estarmos nesse processo de conexão com eles e sermos orientados da forma devida e termos essa distinção do que realmente nos acrescenta ou não. E um outro artifício que nós temos é que Kardec pergunta se a prece torna melhor o homem. E os espíritos nos trazem, né? Sim. Portanto, aquele que ora com fervor, confiança, se faz mais forte contra as tentações do mal e Deus lhe envia os bons espíritos para assisti-lo. Esse é um socorro que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade. O próprio Jesus, durante o processo no mundo, o processo encarnatório dele, que ele veio aqui, várias vezes ele foi, né, subiu ao monte para orar, para se esclarecer, para se, né, embebecer com essa palavra de Deus, para que depois ele descesse ao monte e aí sim fosse trabalhar e ser útil, equilibrado, orientado corretamente como ele deve agir e fazer. Jesus nunca fugiu desse contato com o outro no mundo, ele nunca deixou de viver verdadeiramente no mundo, sabendo que ele não é daqui. Então, muitas vezes, né, tem pessoas que acham que
o isolamento ou um retiro espiritual e trabalhar e vir para uma caverna e ficar orando, né? Está buscando. Claro que o momento de reflexão, o momento de reflexão interior, como, né, o mestre Santo Agostinho falava, né, na questão que ele traz para a gente, né, ter o processo da consciência, né, de questionar nossas consciências todos os dias para aquilo que nós fizemos ou algum mal que nós fizemos, e aí através, como os Espíritos falam, do processo do autoconhecimento, de sabermos verdadeiramente quem nós somos, o que estamos fazendo aqui, qual é o nosso propósito, quem sou eu. Então isso, né, vai nos ajudar a realmente distinguir o que é de cada coisa. Então, no texto, traz essa questão justamente, e essa necessidade de, como Jesus nos trouxe, de estarmos vivendo isso aqui, esse mundo, estarmos presentes, porque muitas vezes estamos tão conectados, imagine, né, que não é o caso de César, obviamente, mas de uma pessoa que está tão espiritualizada, tão conectada, que estou tão desdobrada, que eu passo mais tempo lá do que aqui, quando eu chegar ao fim da encarnação, dizer, meu filho, né, tu não passou no mundo, né? Tu estava mais pensando mais lá do que cá. Então, quando estamos aqui, temos o nosso propósito realmente. Então, precisamos viver, mas viver da forma correta, conforme os desejos que o nosso bom Deus e o Mestre Jesus nos deixou com as suas orientações e que os bons espíritos, através da codificação, veio destrinchar tudo aquelas parábolas que Deus, né, que o Mestre Jesus nos deixou. Então, ele fala, a evocação mental e a prece ao alto não nos conserva fora das leis da sociedade. Vivam como os homens, como encarnados, como aqui. Aproveitemos essa oportunidade de estarmos aqui presentes. Quantas vezes a gente fala que às vezes não somos pais presentes, porque quando a família chega, nós sentamos para o jantar e eu estou no celular, eu vou para o computador, vou para a TV. Então eu estou, às vezes, fisicamente na minha casa, mas eu estou ausente daquelas pessoas que estão ali. Quantas vezes estamos ausentes no mundo quando deveria verdadeiramente, né, estarmos de coração e alma naquele lugar com aquelas pessoas, né? Então, eu já estou finalizando, Valentim, estou já no meu horário aí, tá? Fique à vontade, meu irmão, fique à vontade. Obrigado. Então, a perfeição, né, está, como disse o mestre, na prática da caridade absoluta. Né? O texto traz essa questão. E aí a gente vai para a questão 886 do Livro dos Espíritos. Qual é o sentido a palavra caridade, como entendia Jesus, e os Espíritos respondem que a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Como vamos ser caridosos sem ter o outro nesse contexto? Como vamos ser caridosos sem estar nesse contexto do mundo? Né? Então imaginem aqui, e a gente precisa estar nesse mundo materializado ainda, a gente está ainda no mundo de provas e expiações, indo para o mundo de regeneração, nesse processo de transformação, que pode durar, né, ainda muito tempo, dependendo das nossas ações, dos nossos comportamentos. Então, estamos aqui ainda atrelados. Né? Então imagine se nós estivermos todos aqui na erraticidade, né? Cada um sabendo o que cada um está pensando. Né? Seu Adalberto já vai ficar chateado comigo. Ah, César está pensando isso de mim. Ah, né? Seu Adalberto bocejou ali alguma hora. Né? Então imagine, daqui a pouco não teria mais ninguém, porque nós iríamos brigar entre nós por causa dos nossos pensamentos, por causa, né, das nossas ações, porque está tudo tão escancarada, porque ainda somos, né, ainda estamos, na verdade, dessa forma, ainda aprendendo esse amor. Então ainda, né,
estamos engatinhando nesse processo. Então a materialidade nos dá uma forma e nos contém os nossos impulsos ainda, né, ignorantes, para que a gente desenvolva e aprenda para quando realmente tivermos a liberdade, estarmos educados nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos e nas nossas ações. Por enquanto, precisa desse ambiente, né, mais pesado, mais materializado pelas nossas condições que nós temos, mais limitados nesse processo. Então, Paulo traz nas cartas aos Romanos, justamente, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ao que traz, que é tudo que o Espiritismo nos traz, o tempo todo, da nossa transformação dos nossos pensamentos, esse pensamento que é a nossa semente das ações. O pensamento que é esse atributo do Espírito, que a gente precisa educá-lo para que realmente nós possamos ser úteis ao outro, ao propósito. Então, por isso que estamos aqui nesse processo de aprendizado e temos que agradecer todos os dias por essa oportunidade encarnatória fantástica de estarmos com o outro, porque muitas vezes não está nossas dificuldades, os nossos problemas quando a gente está com o outro, não tem nada a ver com o outro, mas com os nossos sentimentos, com as nossas limitações. Então o outro só está refletindo aquilo que nós precisamos em nós vermos. Então quando a gente começa a ver isso e entender que tudo, a chave da minha vida está comigo e não com o outro, a chave da minha felicidade, das minhas ações, e aí eu paro de me vitimizar, eu paro de culpar fulano, meu chefe, minha esposa, até o pobre do obsessor, né, que eu abro muitas vezes a porta para ele e culpo os comportamentos ou as coisas que eu fiz. Então, quando a gente começa a ter a consciência do que nós estamos aqui, né, e do que precisamos fazer, as coisas se abrem. Então, senhores, finalizando aí com essa frase aí do livro Voltei, né, do Espírito Jacó com Chico Xavier, né? Infinita é a bondade do Senhor, que não força a criatura e espera sempre. Então, todos nós estamos aqui em escalas evolutivas diferentes, aprendendo um com o outro. Então, a gente precisa ser caridosos com o outro, aquele que está mais baixo e aquele que está mais elevado a nós, ter essa humildade e nos ajudarmos. Quando a gente está na escola, né, estamos numa determinada série, ninguém fica tirando sarro, como diz, daquele que está numa série, porque ainda não aprendeu aquilo que eu estou dando hoje, porque eu sei que ele vai chegar ainda ali. Da mesma forma que o outro que está mais adiantado, só que aí estamos todos juntos nesse processo de troca e aprendizado. Quando a gente começa a entender essa diferença e ser paciente, entender o momento do outro, que ele não precisa pensar igual a mim, né? A gente começa a ser mais caridosos e aí buscamos realmente estarmos aqui nesse mundo, buscando ser útil, termos uma encarnação útil a nós mesmos, a Deus e a espiritualidade no nosso processo e ao outro. Muito obrigado, tá, pela oportunidade. Essa explicação, né, e nos leva a uma série de outras questões, como, né, o próprio André Luiz nos traz, nós como co-criadores, né, do processo divino também, como participamos dessas questões, ou seja, o próprio Deus, ele precisa de nós para fazer essa continuidade da sua tarefa, né? Eu sempre digo lá na minha obra que nós temos, né, eu tenho eu como engenheiro, temos o mestre, temos
os pedreiros, os serventes, e aí cada um tem a sua parcela e a sua parte fundamental. Se uma obra só tiver engenheiros, eu vou te dizer, a obra não vai sair do papel, né? Então, cada um tem a sua utilidade, cada um tem a sua função naquele processo construtivo ali. Então, Deus também, né, como eu sempre digo, uma vez eu levei minha filha, né, numa obra e ele falou, papai, tu criou tudo isso, né? Tu fez tudo isso? Eu falei, não, filha, né? Ela, daqui a pouco eu sou Deus, né? Eu falei, filha, aí fui explicar a ela, né? Eu construí, quando a gente fala no processo, né? Mas com a ajuda de todos. Papai não fez com a própria mão, mas orientou várias pessoas que pudessem fazer, né? E Deus faz isso conosco, né? Deus faz com que através da sua orientação e através, né, nós podemos, né, fazer as atividades, exercer, e com isso, fazendo o processo construtivo dessa construção do amor, nós aprendemos cada tarefa e cada atividade, até porque no processo, agora sim, da reencarnação, um momento estarei como engenheiro, outro momento estarei como servente, outro momento estarei como pedreiro, né? Construindo esse processo como um todo. Então, em cada momento, teremos as nossas oportunidades de aprendizados, né, de crescimento, né, para que a gente realmente possa ajudar nesse processo, ajudar a espiritualidade, ajudar Deus, bater essas asas para essa construção do amor. Né? É interessante essa questão, né? E depois, né, Fidelis até traz a questão, né, de Chico e fala da disciplina, né? Disciplina, Chico sempre falou disciplina, 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 né? Para nos forçarmos a fazer isso. Mas, voltando a essa questão, eu até brinquei, inclusive hoje, isso, com uma estagiária minha, que ela é evangélica, né? E a gente estava falando de quem é que realmente salvava, né? Se era Jesus que salvava, né? Não, Jesus salva, sim. Mas se Jesus salva, Jesus era para ter salvado todos, né? Porque um salvou e o outro não. Se todos, vamos dizer assim, pode dizer que creem nele e até, como eles dizem às vezes, sem criticar, sem falar, mas para a gente fazer um contexto, né? Até o diabo acredita. Então, às vezes, não é a forma de acreditar, mas ele não é o fim, mas é o meio através, né? E Valentim falou isso, né? Que é o meio através, quando ninguém vai ao Pai senão por ele, os seus ensinamentos, do seu amor, do que realmente é importante, do que devemos fazer. Então, quando ninguém vai ao Pai senão por ele, nesse caminho de aprendizado, de amor, e aí esse caminho, o maior dificultoso, o maior, né, obstáculo, somos nós mesmos. Não é, né? O outro não é o próprio Deus ou Jesus. Eles querem e nos dão a oportunidade todos os dias através disso daqui que nós estamos. Então, quando a gente começa a voltar a ser o responsável pela nossa próprio aprendizado, por nossa própria jornada e caminhada, né? Então, estamos todos os dias nos salvando, talvez, se for assim, de nós mesmos, dos nossas vaidades, dos nossos egoísmos, né? dos nossos vícios e escolhas que a gente tem. Então, a primeira coisa para mudarmos é reconhecer. Eu não tenho como modificar ou mudar algo que eu não conheço. Né? Eu sempre falo isso na obra lá, alguém traz assim, César, me dê, né, uma solução para isso. Eu falei, não sei, que eu não conheço. Primeiro eu vou olhar, conhecer, me instruir, para depois que eu conhecer aquilo, eu poder ter a tomada de decisão. Então, a primeira coisa é reconhecermos pequenos, nos reconhecermos ainda, né, com os nossos orgulhos e as nossas vaidades, para que aí sim a gente possa realmente dar mais um passo, que aí depois é o passo realmente, né, primeiro do reconhecimento, depois do esforço da mudança e nos contermos para nos transformarmos e aí agora sim andarmos mais próximo desse Deus, do nosso bom mestre Jesus.
Obrigado, César. Ok, meus irmãos. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Fiquem à vontade. Caso não, vamos conduzir para a finalização dos nossos trabalhos. Ok. Eu entendo que assim, já não mais tendo quem queira tirar dúvidas, vamos agradecer a participação de todos, agradecer a Deus e a espiritualidade maior por nos permitir mais esta noite de banquete espiritual, onde cada um, dentro da sua própria condição, do interesse, busquem agregar mais valores a tudo que já nos foi aqui trazido, nos foi oferecido esta noite, com a participação especial desse nosso irmão César, abrilhantado pela participação de cada um de vocês, que potencializa assim o trabalho da Casa de Estudo Chico Xavier, e que a luz se faça de fato em nossos corações e, acima de tudo, em nossa consciência, nos impulsionando cada vez mais para a prática do bem e do amor ao próximo. Eu vou pedir ao irmão César abusar um pouco mais da sua boa vontade, para que ele possa, assim, fazer a prece, fazer as suas considerações finais e a prece de encerramento das nossas atividades. Um abraço fraterno para todos e Jesus continue nos abençoando hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês, né? Antes, agradecer pela oportunidade de ser útil, né? De estarmos aqui, e como eu digo, quando a gente fala, os ouvidos mais próximos da boca é os nossos mesmo, então nesse caso o meu. Então a gente precisa sempre estar desenvolvendo e aprendendo um com o outro nessa fraternidade aqui. Então eu que agradeço a vocês por tudo e agora, para fechar a nossa noite de reflexões, de estudos, e cada um possa fazer a leitura do texto e ter as suas também interpretações, que a gente possa agradecer, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui encarnados, reunidos em Teu nome, aprendendo um pouco mais a como devemos agir neste mundo que sabemos que a sua felicidade real não está aqui, mas que todos os dias você nos dá a força para continuarmos aprendendo, continuarmos tentando a aprender o amor incondicional da perfeição, que um dia chegaremos lá na nossa condição perfectível. Então, que a gente possa ser caridosos e, como disse o bom mestre, e benevolentes, que possamos perdoar todos aqueles às nossas voltas, aqueles irmãos que por algum motivo tenha algo contra a gente, mas que a gente não tenha nada contra eles, que a gente possa sempre trabalhar os nossos corações e as nossas mentes, pedir através da prece, através da oração, vivendo num mundo que a gente possa ser útil e levar como um pontinho de luz a cada lugar que possamos ir a luz do Evangelho para todos aqueles que assim precisam. É muita coisa a se fazer. A espiritualidade, o Mestre Jesus dependem de nós, depende de cada um, dentro da sua limitação, dentro da condição de cada um, mas ele precisa desse bem, que todos nós somos um potencial gigantesco do amor dele para com todos.
Que a gente tenha uma semana abençoada, de muita luz, muita paz, todas as nossas famílias e durante os nossos trabalhos, as nossas atividades nesse mundo, que é isso que nós precisamos para o nosso crescimento e aprendizado. Que assim seja.